Olá, aqui é o Byong e neste vídeo eu vou compartilhar com você o processo que eu pessoalmente utilizo para criar sites de nicho e rentabilizá-los com programas de afiliados. Eu decidi abordar este tópico porque muitas pessoas já me enviaram e-mails perguntando qual é o passo a passo que eu sigo desde a concepção da ideia, a escolha do nicho até a criação do site, e posterior monetização. Então, depois de ler as perguntas, eu percebi que a maioria ainda não tem essa visão de processos e fica perdida sem saber como começar e conduzir um projeto, que neste caso são sites de nicho. Por isso, preparei este vídeo para mostrar a minha estratégia de criação e a forma como eu trabalho no dia a dia. Antes de começar, eu quero deixar claro que não é a minha intenção aqui entrar nos mínimos detalhes de tudo que eu faço, Inclusive, seria impossível abordar tudo isso em apenas um vídeo. O meu objetivo aqui é estimular essa visão estratégica do negócio, para que você possa se organizar melhor e saber exatamente os passos que precisa seguir para criar um site de nicho, tá bom? Então, vamos lá. Primeiramente, eu vou dar uma breve introdução do processo como um todo e depois eu entro em mais detalhes de cada item, tá bom? A primeira etapa fundamental é a escolha do nicho. E a grande pergunta que eu quero responder aqui é: este nicho é atraente? Ele tem um bom volume de buscas e existem formas para monetizar? No meu caso, eu me concentro muito em venda de produtos como afiliado. Então, o que eu quero saber é se existe um público relevante que tem uma necessidade específica e se existe um produto que eu possa oferecer a este público. São estas duas coisas que eu preciso saber. Uma vez que encontrei um nicho que satisfaça essas condições, a próxima etapa é analisar a concorrência. E a resposta que eu quero obter nesta etapa é: eu consigo ranquear um site na primeira página do Google, se possível, nas 3 primeiras posições? De nada adianta ser um nicho extremamente lucrativo, com alta demanda, se a concorrência for quase imbatível. E é aqui que muitas pessoas erram. Elas olham apenas a lucratividade do nicho e se esquecem de avaliar se conseguiriam ganhar da concorrência no Google. Se depois dessa avaliação eu chegar à conclusão de que consigo vencer a concorrência, aí sim a próxima etapa é o planejamento, onde eu analiso as keywords que quero atingir com os meus artigos, o potencial de visitas que teria caso ranqueasse para elas, o nome que daria ao site, a questão do branding, enfim, tem vários detalhes aí de um trabalho para você concluir um site de nicho, tá bom? Esta etapa é muito importante porque é daqui que sai o seu plano que vai guiar as suas ações. Se você não tiver um plano, vai ser um cego no meio de um tiroteio, É a mesma coisa que ir para uma guerra sem saber a estratégia que vai seguir contra o seu inimigo. Então, mais para frente eu vou mostrar melhor os itens que eu analiso. Depois do planejamento, a próxima etapa é a execução, onde você vai começar efetivamente a tirar a ideia do papel e fazer um trabalho um pouco mais braçal mesmo, que é instalar o WordPress, configurar o site, formatar o conteúdo, fazer SEO e etc. É aqui que se separa as pessoas que realmente estão comprometidas com seus objetivos daquelas que são apenas sonhadoras, tendo ideias altamente lucrativas que mudariam o mundo, mas elas nunca saem do mundo das ideias. E a verdade é que uma ótima ideia não vale absolutamente nada. Eu repito aqui, não vale absolutamente nada se não houver uma boa execução. Então, se você continua apenas tendo ideias sem fazer nada, a minha recomendação é: pare de ter ideias e comece a fazer. A última etapa é o monitoramento, onde eu quero ver se aquela expectativa que tinha antes, tanto em termos de visitas quanto de rentabilidade, estão realmente se materializando. A realidade é próxima da expectativa que eu tinha antes? Eu estou tendo o lucro que esperava diante daquele potencial que eu enxerguei antes? É esta análise crítica que você precisa fazer
para avaliar se o seu plano foi bem executado e se o seu trabalho está sendo bem remunerado. Acho que até expliquei um pouco mais do que deveria aqui, né? Mas esta é a visão geral do processo, tá bom? Agora eu vou detalhar cada etapa do processo, dando algumas dicas que vão te ajudar no seu projeto. A primeira etapa, que é a escolha do nicho, eu não complico muito, tá? Vejo que tem pessoas que ficam horas e horas pesquisando o nicho perfeito para atuar, mas eu prefiro simplificar. Basicamente, eu sigo 2 critérios. Ou eu escolho algum assunto que já tenho interesse e faz parte do meu dia a dia, hobbies como, por exemplo, culinária, fitness, viagens, etc. Existem vários tipos de hobbies. Ou eu vejo os produtos que já vendem bem, que têm um histórico de vendas testado, seja no Hotmart ou qualquer outra plataforma de afiliados, tá? E escolho estes nichos. Na verdade, existe um terceiro critério que eu esqueci de colocar aqui, que é ver os assuntos que estão tendo destaque nas mídias e atraindo a atenção do público, seja na área de saúde, entretenimento, etc. Esta é uma lista preliminar que eu vou validar na ferramenta chamada Keyword Planner, onde eu consigo ver o volume de buscas feitas no Google. Se a demanda for boa, faz sentido prosseguir para a próxima etapa. Caso contrário, nem é preciso perder tempo, tá? A referência do que é um bom volume ou não varia para cada pessoa. Eu, pessoalmente, prefiro criar sites quando há pelo menos 10 mil buscas mensais para aquele assunto, sendo que o ideal é a partir de 20 a 30 mil. Mas é claro que isso não é uma regra absoluta, né? Dependendo do nicho, com 5 mil buscas mensais, por exemplo, o site já pode render um bom lucro, principalmente se for no nicho de saúde sexual, né? Esses assuntos aí que mexem muito com o lado emocional da pessoa. Por isso, são apenas referências, né? E você pode adaptar esse valor para o seu caso, tá bom? A principal lição aqui é sempre avaliar a demanda pelo assunto no Keyword Planner antes de prosseguir, tá bom? Se você não souber utilizar essa ferramenta, é só pesquisar no Google, né? Existem diversos tutoriais que ensinam. No futuro, pode ser que eu grave um vídeo mostrando como eu faço essa pesquisa e como eu utilizo a ferramenta, tá bom? Depois, na etapa de análise de concorrência, eu não vou entrar a fundo em todas as análises que eu faço, tá? Mas diria que a dica que eu vou dar aqui é muito eficiente, bem simples de aplicá-la e funciona para 90% dos casos. Existem pessoas aí que utilizam várias ferramentas, por exemplo, o Market Samurai, para analisar a concorrência e encontrar os melhores nichos para atuar. Mas eu não uso nada disso, nunca me fez falta e você também não precisa utilizar. Existem alguns sinais que indicam quando um nicho tem alta ou baixa concorrência. No lado esquerdo, eu citei 3 sinais positivos que indicam que você pode entrar no nicho porque a concorrência é baixa. Sites de baixa autoridade nas primeiras posições do Google, aparência amadora e blogs na plataforma wordpress.com e no Blogspot. Porque estes são sinais claros de que o nicho tem baixa concorrência. Eu vou começar de baixo para cima, tá? Primeiro, a maior parte das pessoas que tem um blog no wordpress.com ou no Blogspot não tem nenhum conhecimento em SEO e marketing digital. Por que estou assumindo isso? Porque se eles tivessem um conhecimento um pouco mais avançado nessa área, teriam comprado o próprio domínio e não hospedado gratuitamente nessas plataformas. Então, se uma pessoa que não tem nenhum conhecimento consegue ficar nas primeiras posições, isto mostra que a concorrência é baixa. A aparência amadora às vezes é um pouco traiçoeira, mas costuma ser um outro indicador de baixa concorrência, porque as pessoas que realmente sabem o que estão fazendo investem em design e querem passar uma imagem profissional, porque isso aumenta a conversão, né? Ajuda você a realizar mais vendas. Por isso, se você encontrar sites com uma aparência horrível nas primeiras posições, aquele design todo branco, padrão do WordPress, né, por exemplo, muito provavelmente não é difícil de estar lá. E por último,
o critério mais importante que você precisa entender é a autoridade do domínio. Explicando de uma maneira simples, ter autoridade perante o Google significa ter fontes de extrema qualidade recomendando o seu site por meio de um link. Existem duas maneiras para avaliar a autoridade de um domínio. PageRank, que é um dos indicadores mais populares no mundo do SEO, e a qualidade dos backlinks, que são os links apontando para o seu site. O PageRank varia de 0 a 10, e quanto maior o valor, maior a autoridade do domínio, ou do site. Esta informação é pública e você pode descobrir o PageRank de qualquer site utilizando um aplicativo do Chrome chamado PageRank Status. Inclusive já comentei isso em um dos artigos aqui no blog. Também já disse que a análise de backlinks eu faço usando uma ferramenta chamada Majestic SEO e está na minha aba de ferramentas aqui no blog. Qual é o intuito de saber o PageRank e os backlinks de um site? Estas duas informações impactam diretamente na dificuldade que existe para ranquear um site. Vou dar um exemplo citando um nicho que muita gente quer atuar, porque sabe que é lucrativo, mas quase todos falham desastrosamente, que é o nicho de passagens aéreas. Se você digitar passagens aéreas no Google, que tem centenas de milhares de buscas mensais, as primeiras posições são dominadas por empresas como Decolar, Submarino Viagens, ViajaNet, Gol e etc. Se você entrar no site delas e olhar o PageRank, são domínios de altíssima autoridade, com PageRank 5, 6 ou até acima disso, e milhares de backlinks de fontes de extrema qualidade apontando para o site delas, desde grandes portais de notícias, associação de turismo e etc. Agora eu te pergunto, qual é a probabilidade de você criar um site hoje sobre passagens aéreas e ultrapassar estas empresas no Google? É muito baixa, porque elas têm um histórico muito longo de atuação. Você nunca vai conseguir links das fontes que elas conseguem, por exemplo, de órgãos governamentais, associações, etc., que têm alta autoridade. Em resumo, você está querendo matar um exército de 1000 pessoas armadas com metralhadoras utilizando uma faca de passar manteiga, Por isso, quando você for analisar a concorrência, veja qual é a autoridade dos sites que estão nas primeiras posições, olhando tanto o PageRank quanto os backlinks. Se for muito alta, é melhor pensar em um outro nicho, porque essa briga vai ser muito difícil. No futuro, eu vou mostrar melhor como eu faço análise no Majestic SEO, tá? Então, não se preocupe se não souber exatamente como avaliar esse critério. Depois de escolher um nicho, a próxima etapa é o planejamento, e eu divido em duas partes. A primeira é relacionada à estrutura do site, que inclui o domínio e o nome que eu quero dar ao site, a hospedagem, que é onde eu vou armazená-lo, o tema, que é o design, a identidade visual do site, e alguns outros detalhes menores. Algumas pessoas já me perguntaram se poderiam se virar com um blogspot. E eu costumo dizer que o WordPress é a melhor plataforma para começar, porque já existem várias ferramentas integradas e quase tudo é criado para o WordPress. Então, não faz sentido usar o blogspot, A segunda parte do planejamento é o conteúdo, onde eu decido quais keywords eu quero ranquear no Google e a quantidade de artigos que eu precisaria publicar no site. Aqui, o trabalho mais importante é saber otimizar o seu esforço, criando um conteúdo que possa ser ranqueável para várias keywords, não sei nem se existe esta palavra, e ao mesmo tempo, você tem que conhecer técnicas de persuasão para transformar um visitante que lê o seu texto em um comprador. Isso é o que chamamos de copywriting. Eu já abordei isso em um dos artigos no blog, então se você não souber escrever bons textos, consulte o artigo e pratique. Depois de planejar as suas ações, o próximo passo é finalmente fazer aquilo que planejou. Eu resumi aqui em algumas etapas para você ter uma ideia do que eu faço. Uma vez decidido o nicho,
eu compro um domínio, ou pela Wallhost ou pelo GoDaddy. O Wallhost eu uso mais para domínios .com.br e o GoDaddy, que é um site em inglês, eu compro .com e .net. A grande diferença entre os dois é que no GoDaddy você tem a opção de esconder as suas informações pessoais na internet. Caso não saiba, quando você registra um domínio, as suas informações pessoais como nome, endereço, etc., ficam disponíveis publicamente na internet. Algumas pessoas têm medo disso e preferem esconder, e por isso registram o domínio .com pelo GoDaddy, ao invés do .com.br, que não tem essa opção no Wallhost. Eu pessoalmente uso os dois, então aqui vai da sua preferência. Registrado o domínio, eu instalo o WordPress para começar a criar o site. Se você não souber como fazer isso, é só procurar na internet e existem vários tutoriais gratuitos ensinando, tá bom? Depois disso, eu configuro o meu site instalando plugins, que são aplicativos do WordPress que oferecem várias funcionalidades, como bloqueio de spam, formulário de contato, otimização do site, etc. Abaixo deste vídeo eu listei os plugins que mais utilizo nos meus sites e todos eles são gratuitos, tá bom? Depois de configurado, eu trabalho na identidade visual, definindo a cor do fundo, a cor do menu, se vai ter uma logomarca ou não e etc. Eu já deixo o site com o visual final para depois incluir o conteúdo e fazer os ajustes necessários para deixar o texto esteticamente legal, né? Um erro muito comum é deixar no site um texto enorme que parece mais um artigo científico e assusta o visitante. A melhor prática que estimula uma pessoa a ler todo o seu conteúdo é dividi-lo em blocos, da mesma forma que eu faço aqui no blog. Dessa maneira, mesmo que seja um texto muito longo, o leitor não sente isso. A leitura fica muito mais leve do que aquele tijolão de texto de uma vez só, né? Então, fica aí a dica. Depois disso, quando o site já estiver pronto, com identidade visual e com artigos otimizados, eu começo o processo que a gente chama de link building, que é onde eu crio backlinks apontando para o meu site. Em um dos artigos aqui no blog, eu já comentei sobre uma das formas de obter backlinks, e em breve eu pretendo falar mais sobre este assunto, tá bom? Apenas para finalizar a parte da execução, eu quero ressaltar aqui que fazer SEO significa basicamente otimizar o seu conteúdo para que seja interpretado pelo Google como relevante ao tema ou ao seu nicho e fazer o link building da maneira correta. Não importa o que os outros experts falem por aí. Estes dois elementos que eu acabei de destacar são responsáveis pelo maior impacto no posicionamento no Google. Todo o resto são apenas pequenos detalhes que têm pouca influência e eu pessoalmente nem me preocupo com eles. Isso eu pretendo abordar com muita profundidade no meu futuro curso e eu vou provar esta afirmação com os meus próprios sites, tá bom? Bem, para finalizar, a última etapa é o monitoramento e eu acompanho duas variáveis. O primeiro é a evolução do posicionamento no Google. Eu utilizo o SERPFox e o link está disponível na aba de ferramentas. Eu coloquei essa imagem de um dos meus sites para mostrar o seguinte. Quando você trabalha com SEO e ranqueamento de sites, os resultados deste trabalho não são imediatos, porque o Google leva um tempo para encontrar o seu site, fazer os seus cálculos e definir a sua posição no ranking. Então, veja que neste exemplo demorou 12 dias até o meu trabalho começar a surtir algum efeito e ter uma evolução mais relevante no posicionamento. Depois disso, eu fui constantemente subindo posições aos poucos. Teve outras situações em que demorei mais de um mês para conseguir as primeiras posições. Por esse motivo, a mensagem que eu quero deixar aqui é que trabalhar com SEO requer paciência. E é justamente aqui que muitos falham, porque querem resultados rápidos, de um dia para o outro. E isso é quase impossível, tá bom? A segunda variável que monitoro é a rentabilidade. E o que eu quero ver é se aquele potencial que eu tinha estimado antes realmente é verdadeiro agora que o site está no ar gerando visitas.
Se o site não estiver gerando o faturamento que eu esperava, aí preciso analisar o que pode estar acontecendo. De repente, o conteúdo não está convincente o suficiente, ou o produto que você indicou não tem uma boa conversão, enfim. Aqui é preciso fazer uma análise crítica e fazer algum ajuste. Não adianta ficar parado só na torcida, porque não vai mudar nada, né? Tem que ajustar alguma coisa e ver o que acontece. Eu mesmo, recentemente, né, foi na semana passada, eu vi um produto que estava tendo uma péssima conversão. Eu estava jogando realmente visitantes fora. E troquei o texto indicando um outro produto, né? Porque não dava para continuar indicando um produto que tinha baixíssima conversão, né? Para cada, sei lá, se não me engano a conversão estava em 0,04, né? Enquanto um outro produto que eu indico no mesmo site estava tendo uma conversão de 1%, né? Então o que eu fiz foi ajustar o conteúdo e recomendar aquele produto que tinha maior conversão. Então essas coisas você precisa testar, não tem jeito. Não existe uma fórmula para isso em que serve para todas as situações, tá bom? Bem, acho que eu cobri tudo que eu queria e este é basicamente o processo que eu queria compartilhar com você, tá bom? Eu espero que tenha aproveitado essa carga de informação e deixe o seu comentário abaixo dizendo se gostou ou se não gostou, enfim. É importante saber se esse tipo de informação é útil para você, ok? Então, eu fico por aqui e nos vemos em um próximo vídeo.